Eu estava com tanto medo, eu estava com medo da morte, eu cheguei a ter pensamentos suicidas, dizendo, não, eu vou ter que me matar para me livrar desta dor. Olá, eu sou o presbítero Michael Bastos e antes de você assistir esse vídeo, antes de eu relatar como eu venci a ansiedade, eu quero, por favor, que você deixe o seu comentário. Esse canal se dedica a assuntos bíblicos, desde sermões, devocionais e também respostas de perguntas teológicas. Então, se você quiser deixar o seu comentário, você é bem-vindo e pode deixar aí a sua pergunta, a sua sugestão, que dentro do possível nós estaremos fazendo um comentário, fazendo um vídeo acerca deste assunto. Nos ajude a chegar à marca de 1000 inscritos, falta muito pouco para isso. Então, se você não é inscrito do canal ainda, já deixa a sua inscrição e não esqueça também de deixar o seu like, que fortalece esse vídeo, fazendo com que esse vídeo alcance outras vidas e outras vidas possam ser abençoadas através desse testemunho que eu irei narrar. Bom, pessoal, há quase 2 anos atrás, um dia comum, eu estava deitado no sofá da minha casa, nesse sofá aqui que eu estou sentado, e estava fuçando no celular, era aproximadamente umas 10 horas da noite. E de repente, eu fui tomado por um sentimento estranho. Um sentimento, uma sensação de morte, uma sensação de angústia, de tristeza. E naquele momento, aquilo veio pra cima de mim e eu não soube o que era aquilo. Eu lembro que eu falei assim, vou dormir, que amanhã isso passa, acho que é só um mal-estar, alguma coisa, um pensamento ruim, e isso passa. Mas o que aconteceu? No outro dia de manhã eu acordei e aquele sentimento, aquela sensação, ela ainda estava presente. Era uma sensação de medo, de angústia, de desespero, uma preocupação. Eu estava na sala, eu tinha medo, eu tinha aquela sensação, eu ia para o quarto, eu tinha medo, tinha aquela sensação, eu ia para o trabalho, a mesma coisa. E aquilo começou a afetar a minha vida em todos os sentidos. Todos os aspectos da minha vida, os relacionamentos com as pessoas, começou a ser atingido. E eu não sabia o que era aquilo, eu não sabia o porquê daquela sensação, daquela tristeza, daquela angústia. Eu já não conseguia comer direito mais, já não conseguia concentrar-me. Eu tinha grande dificuldade para me concentrar, porque o medo trazia uma preocupação tão grande sobre a minha vida que eu não conseguia fazer nada, simplesmente eu não conseguia fazer nada. E é algo assim, é um medo que é uma sensação que você não consegue explicar, Muitas vezes, talvez você tenha algum familiar, talvez você não sofre com ansiedade, mas tem algum familiar que está sofrendo com ansiedade, ou então uma síndrome do pânico, e você não consegue compreender a pessoa, porque você vai estar com medo, está preocupado com o quê? Está com medo do quê? E na verdade é uma sensação, acho que assim como a depressão, nunca tive depressão, mas posso imaginar, é uma sensação que você não consegue explicar, Você não consegue explicar o porquê que você está com medo. A única coisa que eu sei é que é uma ansiedade muito grande, é um medo muito grande. Eu lembro que eu suava frio, meu coração ele palpitava rápido, eu tinha ataques taquicardíacos, que depois eu fui ver os sintomas, e simplesmente aquilo vinha, e aquele medo tomava conta de mim, e eu não conseguia explicar o porquê daquilo. Até conversando com minha esposa perguntava, mas o que está acontecendo, o porquê? E simplesmente eu não conseguia explicar para ela o porquê que eu estava passando por aquilo ou sofrendo por aquilo. E onde eu encontrei a cura para a ansiedade foi em Deus. Deus foi o que me curou. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que você não deve buscar ajuda de um psicólogo ou uma psicóloga. Se você tiver condições e tiver acesso a um psicólogo, inclusive depois eu fui conversar com um amigo meu que é psicólogo, e ele trouxe, aí foi até porque até então eu nem sabia o que eu tinha, E foi conversando com ele, falando para ele o que estava acontecendo comigo, que ele foi falar para mim que eram sintomas de ansiedade. Eu estava num período de ansiedade profunda, já entrando na questão do síndrome do pânico, podendo se transformar num síndrome do pânico. Então, se você puder conversar com um psicólogo, ele vai poder sim te auxiliar como profissional. Os psicólogos, os médicos, assim como os médicos, são bênçãos de Deus, e ele vai poder trazer uma boa instrução para você de como você se livrar da ansiedade. Mas no meu caso, eu fui curado por Deus. E eu conto este testemunho porque toda honra, toda glória e todo louvor deve ser dado a Deus. E eu encontrei o caminho da cura justamente através das Escrituras Sagradas. Eu quero compartilhar com você agora um texto que se encontra, um texto muito conhecido, inclusive, tem sido muito apregoado, que se encontra em Filipenses, a carta aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6, que vai dizer assim: não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim. Isso fazei, e o Deus de paz
será convosco. Então foi através de uma pregação, inclusive eu quero deixar o link na descrição, a pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, e fazendo a leitura desse texto, é que eu pude compreender que há cura para a ansiedade. E eu encontrei essa cura em Deus, através da sua palavra. Nós vamos ver que Paulo aqui ele dá 3 recomendações. Ele diz, no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Então o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz para vencer a ansiedade foi justamente orar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 17 vai dizer, lançando sobre ele toda a ansiedade, porque tem cuidado de vós. Então, através da oração, eu comecei a orar a Deus, eu comecei a buscar a Deus, eu coloquei em Deus todo o meu medo, todas as minhas angústias. Eu lembro que eu entrei num quartinho que eu tinha numa outra casa, né? Eu tô morando numa casa diferente agora, numa outra casa, eu entrei neste quarto e eu disse, Deus, eu sinto medo disso, disso e disso. Eu comecei, irmãos, a colocar para fora todo o meu medo, toda a minha angústia, todo o meu sentimento. Eu expus diante de Deus nas minhas orações. Eu passei a orar, eu coloquei nele, eu lancei sobre ele toda a minha ansiedade. Então, o conselho que eu dou para você, se você está sofrendo com ansiedade, ou se você tem algum familiar que está sofrendo com ansiedade, ore. Coloque diante de Deus os seus medos. Coloque diante de Deus as suas angústias. Coloque diante de Deus os seus sentimentos, porque o Deus de paz, ele é poderoso para guardar o seu coração. Sabe o que eu entendi depois desse episódio na minha vida? Eu conheci a soberania de Deus. A preocupação, o que é a preocupação? A preocupação são 2 coisas que pode levar a um nível de preocupação. As coisas que estão para acontecer e as coisas que já aconteceram. O que já aconteceu, você não pode mudar. E o que vai acontecer, você não tem controle. Deus é soberano, Deus está no controle de tudo. O salmista vai dizer, Salmo 3, versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Eu disse agora aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 17, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. A Bíblia não diz que ele irá cuidar de nós no tempo futuro, mas a Bíblia diz que ele tem cuidado, ou seja, é uma ação que começou no passado e é contínua. Ele não vai parar de cuidar, ele tem cuidado, ou seja, ele irá continuar cuidando de nós. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da nossa vida. 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7, está escrito que ele é quem dá a vida e tira a vida. Faz descer a sepultura e faz subir dela. Ele é quem enriquece e quem empobrece. Então Deus é o Deus que cuida de nós. Deus é o Deus que tem o controle da nossa vida. E orando a Deus, lançando sobre ele a minha ansiedade, o meu medo, a minha angústia, eu vi que aquele medo que eu tinha, que aquela angústia que eu tinha, que aquele sentimento que eu tinha de nada valia, que aquela preocupação excessiva de nada valia. Porque Deus é o Deus que cuida da minha vida. Nada está sob o meu controle. Tudo está sob o controle dele. Ele é o meu pastor. É ele quem me guia pelas veredas da justiça, pelas águas tranquilas, quem me leva aonde eu preciso ir. Então, a partir do momento que eu orei a Deus e que eu entendi que Deus cuidava de mim, aquele medo, aquela angústia, ela começou a passar. E é isso que você precisa entender. É isso que você precisa compreender, que a sua preocupação de nada valerá. O Senhor Jesus, ele vai dizer no Evangelho de Lucas, qual de vós, com todo o vosso cuidado, ou seja, com toda a vossa preocupação, pode acrescentar um couro à vossa vida? Não, irmãos. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todos os recursos do mundo, que ainda assim você não terá controle sobre aquilo que irá acontecer na sua vida. Veja a parábola do rico insensato, onde aquele homem granjeia, né, ele amplia ali a sua fazenda, as suas riquezas, tentando ajuntar riquezas no seu celeiro para ter um futuro melhor, para tentar garantir o seu futuro, mas a Bíblia vai dizer que Deus brada do céu, louco, esta noite pedirão a tua alma. Então eu quero dizer para você que a sua preocupação de nada vale. A sua preocupação não muda nada, muito pelo contrário. A sua preocupação só vai te levar a um estresse, a um nível de ansiedade, só vai te prejudicar. Então lança essa tua preocupação no Senhor. Lança essa tua preocupação em Deus, porque é Ele quem cuida de nós. Lance os teus medos nele. Eu estava com tanto medo, eu estava com medo da morte, eu cheguei a ter pensamentos suicidas.
dizendo, não, eu vou ter que me matar para me livrar desta dor. E talvez você está tendo pensamentos suicidas, talvez você está já pensando em dar um jeito na sua vida, mas eu digo para você, isto não irá resolver o problema, não irá. Mas há um Deus que cuida de nós. Ore a Deus, busque a Deus, peça para Ele cuidar de você, cuidar de ti, porque Ele não nos deixa. A Bíblia diz, não te deixarei e não te desampararei. Em todo o tempo Ele cuida de nós. Então a oração, ore a Deus, busque a Deus, porque você irá encontrá-lo. O Deus ao qual nós servimos é um Deus misericordioso. Então a primeira coisa que eu fiz foi orar. E a Bíblia vai dizer no versículo 6, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então o que Paulo está recomendando aqui? Que nós venhamos pensar em coisas boas. Pare de pensar coisas ruins, pare de imaginar coisas ruins, pare de se alimentar daquilo que é ruim. Hoje tanta coisa na televisão, aí Netflix, YouTube, pare de se alimentar de todas essas coisas ruins, essas coisas más, e enche a sua mente, enche o seu pensamento, enche o seu coração de coisas boas. Leia a palavra de Deus, leia bons livros, converse com pessoas boas, pessoas que têm uma conversa sadia, uma conversa temperada com sal, converse com seu pastor, converse com a líder do círculo de oração, fale das coisas de Deus, das grandezas de Deus, do poder de Deus. Sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu lembro que eu ia trabalhar no lugar onde eu trabalho, né, é um campo, e aí você tem a visão, né, assim, da natureza. Né? Você vê as serras, as montanhas, e eu comecei a observar aquilo, e eu comecei a adorar a Deus, a glorificar a Deus pela sua criação. Eu comecei a memorizar a criação de Deus, eu olhava para os céus, olhava para as estrelas, e eu comecei a entender a grandeza de Deus. Comecei a encher a minha mente, comecei a ler a Bíblia, fiz um propósito com Deus de ler 3 capítulos da Bíblia por dia, a fazer uma leitura anual da Bíblia, né? A partir daquilo eu elevei o meu nível de leitura, comecei a buscar mais, a meditar mais na palavra de Deus e a preencher a minha mente de coisas boas. Então, esqueça esses pensamentos ruins, você tem controle sobre a sua mente, Deus te deu esse autocontrole. Então procure preencher a sua mente com coisas boas, com coisas que edificam, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, tudo que é justo. Pense nisso. Preencha a sua mente com coisas boas. E isto é o que a Bíblia está indicando, para a gente orar e para a gente preencher os nossos pensamentos com coisas boas. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Por quê? Porque quando a gente pensa naquilo que é de cima, isso enche o nosso coração de gozo, de alegria, de paz. E Paulo ainda vai dizer no versículo 9, o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, a terceira recomendação de Paulo, primeiro, oração. Segundo, pensar coisas boas, edificar a nossa mente com coisas boas, tirar os pensamentos ruins, parar de pensar em suicídio, parar de pensar em morte, parar de preocupar-se com o futuro e sim preencher a nossa mente, o nosso coração com coisas boas. E terceiro, não apenas pensar coisas boas, não apenas orar, mas fazer coisas boas. Visitar um asilo, visitar uma pessoa que está doente, uma pessoa que está enferma, que está numa situação pior que você. Dedicar-se aos trabalhos da igreja. Dedicar-se à sua família, talvez o seu pai, a sua mãe, você já é casado, não faz uma visita, não senta para conversar com seu pai, não senta para conversar com a sua mãe, talvez um irmão, um amigo distante que há muito tempo você não conversa, que precisa de uma visita. Faça coisas boas. Ocupe o seu tempo fazendo coisas boas. Vai fazer uma caminhada, uma corrida para aliviar o seu estresse. Faça coisas boas. Quando eu digo isso, não estou me referindo apenas a coisas espirituais. Mas você pode fazer uma caminhada com a sua família, com seu filho, com a sua esposa. Você pode correr, você pode fazer qualquer outro tipo de atividade física que vai aí trazer alívio, vai aliviar o seu estresse. Eu comecei, irmãos, há muito tempo eu não fazia caminhada, eu comecei a voltar a fazer caminhada, voltei a correr, isso me trouxe alívio, isso ocupou a minha mente, o meu coração, e ao mesmo tempo buscando a presença de Deus. Irmãos, eu fiquei 7 dias com uma crise de ansiedade profunda, mas quando eu concentrei a minha vida, o meu coração em Deus, e eu passei a entender a Deus, eu passei a buscar a Deus, 7 dias, sem comer direito, sem beber direito, sem dormir direito. Mas quando eu comecei a colocar em prática a palavra de Deus, a orar, a pensar coisas boas, a fazer coisas boas,
a procurar entender a Deus, a lançar sobre Deus toda a minha ansiedade. Quando eu me vi, eu já estava curado. Deus me curou daquele mal. Deus me curou daquela crise de ansiedade. Eu vivia uma crise espiritual muito grande, um período negro da minha vida espiritual. E hoje até agradeço por ter acontecido isso comigo, porque eu me voltei para Deus. E Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou a minha história. Então, se você tem sofrido com isso, quero dizer para você que há uma saída sim para você, e a saída se chama Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que nos amou primeiro. Então, coloque nele toda a sua confiança, toda a sua força. Nenhum dinheiro, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua força não poderá te livrar disso. Mas Deus, através da sua palavra, Ele nos dá a orientação que Ele é a saída, que Ele é a solução. Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, Ele é soberano. Nada do que você possa, você nunca terá o controle de nada. Nós não temos o controle de nada. Não temos o controle. Nós não escolhemos que dia que iremos nascer e nem o dia que iremos morrer. Nós não escolhemos nem o nosso próprio nome. Nós não escolhemos onde nós iremos ser enterrados. Nós podemos até dar uma sugestão, mas depois que morremos não temos controle sobre isso. Há um Deus que está no controle de todas as coisas. Então confie nele. Ele é nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Então faça dele o seu refúgio, porque ele traz socorro para a tua vida. Então eu espero que você seja edificado com essa palavra, que você coloque essa palavra em prática e que haja cura de Deus para a tua vida, para a tua alma. Que essa ansiedade, este medo, esta síndrome do pânico que você enfrenta, Deus é poderoso para te salvar. Quero fazer uma oração por você agora. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do seu amado Filho Jesus de Nazaré, eu apresento a vida desta pessoa que eu não conheço, que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha em nome de Jesus Cristo, Pai, alcançar a vida dele, a vida dela agora. Eu não sei, talvez pensamentos suicidas, pensamentos de morte, a pessoa está pensando em abandonar tudo, em largar tudo, Pai. Mas nesse momento, Pai, restaura a vida dela. Restaura o seu coração, restaura a sua mente, Pai. Eu sei que este sentimento é um sentimento horrível, mas o Senhor é poderoso para curar. Que a vida desta pessoa seja restaurada agora. E eu uno a minha oração à oração dela, Pai. Que o Senhor possa restaurar ela. Que o Senhor possa curá-la dessa ansiedade. Que a partir deste momento, a confiança desta pessoa seja inteiramente no Senhor. Seja inteiramente no Senhor. Quero dizer para você, arrependa dos seus pecados e creia no Evangelho, se você ainda não é cristão. Quero dizer para você, talvez você está desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Você sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que não há esperança sem Ele. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele é a luz do mundo. Então confie nele. Entregue os teus caminhos a Ele. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Se humilhe diante de Deus. Porque Ele é poderoso para nos salvar. Amém?